Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre sintaxe. O tema da nossa aula é sujeito e predicado, termos essenciais da oração. Bom, vamos definir esses termos. Sujeito é o termo da oração do qual se declara algo. Predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Tudo bem, essa definição é a definição que muita gente conhece, uma definição que você encontra na maioria dos livros didáticos, né, a maioria de apostila para concurso público, mas a dúvida do candidato na hora de resolver uma questão é como encontrar o sujeito. Como é que eu vou encontrar o sujeito para saber se ele está concordando com o verbo? Separei duas dicas importantíssimas para vocês. Vocês vão fazer a pergunta com quem mais o verbo, se for igual a pessoa. O que mais verbo, se for igual a coisa. Então vamos para os exemplos que eu acho que vai ficar bastante claro, vocês não vão ter mais dúvidas. Então nessa frase aqui básica, Maria é inteligente. Eu faço a pergunta, eu tenho aqui na verdade o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, terceira pessoa do singular. Então eu faço a pergunta para o verbo mais o quem. Quem é inteligente? Maria. Ora, se Maria é inteligente, Maria é o sujeito dessa oração. Então Maria aqui eu vou colocar com a corzinha vermelha. Maria é inteligente. Repare que a grande dica é o sujeito, ele sempre é uma palavra de função ou ele sempre tem a função substantiva. Então, função substantiva. O que significa a função substantiva? Que ele pode ser trocado por um pronome, ele pode ser trocado, ele pode ser representado por um numeral, o próprio substantivo, sendo comum ou próprio, e palavras substantivadas. Um exemplo disso. Maria é inteligente. O pronome é uma palavra de função substantiva, então significa que ele pode ser sujeito. Ora, se eu trocar Maria por ela é inteligente. Faço a pergunta ao verbo. Quem é inteligente? Ela. Sujeito, ela. Ela é um pronome. Perfeito. Essa frase aqui não causa muita estranheza, não tem muita dificuldade, por quê? É uma frase que está na nossa ordem direta, a ordem que a gente já conhece, a ordem comum, né, a ordem normal dos termos. Que ordem seria essa? Sujeito mais verbo mais complemento. Esta é a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento é a nossa ordem direta. É o que acontece aqui. Maria é o sujeito, é o verbo de ligação, e inteligente é um complemento. Vamos para uma frase um pouquinho mais complicada. Então, letra B, chegou neste bairro um novo circo. Eu vou ao verbo chegar, faço a pergunta, o que chegou neste bairro? Ora, só me resta o segmento um novo circo. Então, um novo circo é o sujeito cujo núcleo é circo. O núcleo do sujeito é aquela palavra que contém a base significativa desse segmento. Circo é o núcleo do sujeito. O sujeito inteiro é um novo circo. Frase de baixo. Foi expulso aquele rapaz. Repare aqui que eu tenho uma locução aqui, verbal. Vou fazer a mesma pergunta ao verbo. Quem foi expulso? Aquele rapaz. Ora, então, aquele rapaz é o sujeito do verbo ir.
Frase de baixo, todos passaram pelo rio. De novo, mesmo sistema. Eu vou ao verbo e pergunto ao verbo: quem passaram pelos rios ou pelo rio? Todos. Todos passaram pelo rio. Todos aqui, veja que é um pronome pode e tem a função substantiva, então ele pode ocupar o lugar do sujeito. Na frase de baixo, foram aprovados os candidatos estudiosos. Ora, mesmo sistema, quem foram aprovados? Ou, se preferir, quem foi aprovado? Os candidatos estudiosos. Veja que não foram só os candidatos, mas os candidatos estudiosos. Tem um termo qualificador aqui. Então, os candidatos estudiosos é o sujeito, núcleo do sujeito, candidatos. Frase de baixo, naquela manhã, apesar do pânico, o candidato recebeu a resposta. A mesma coisa, ó. Veja que eu só tenho um verbo, verbo receber. Faço a pergunta ao verbo: quem recebeu a resposta? O candidato. O candidato é o sujeito, núcleo do sujeito, simplesmente candidato. E tudo aquilo que eu não marquei de vermelho é o predicado. Veja que a definição de predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Na minha primeira frase, o que eu declaro a respeito da Maria é que ela é inteligente. Ora, então eu tenho um predicado, aqui é inteligente. Embaixo, o que eu declaro sobre o novo circo? É que este chegou neste bairro, não é isso? Então, se ele chegou neste bairro é o predicado. O que eu declaro a respeito daquele rapaz? Que ele foi expulso. Predicado também. Todos passaram pelo rio. O que eu declaro a respeito de todos? Que eles passaram pelo rio. Esse é o predicado. Veja que eu não estou ainda classificando em predicado verbal, nominal, verbo nominal. Isso é para uma próxima aula. O que eu declaro a respeito dos candidatos estudiosos? Que eles foram aprovados. Esse é o predicado. O que eu declaro aqui nessa frase na letra F sobre o candidato? Que ele recebeu a resposta naquela manhã, apesar do pânico. Então, isso tudo aqui é o predicado. Bom, pessoal, chegamos mais ao final de da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Aqui se encontra, aqui no topo do nosso caderno virtual, vamos dizer assim, se encontra o meu e-mail, prof.elianevieira@gmail.com. Fiquem com Deus e até a próxima.